Eu sou Maria Helena Martins, trabalho na Associação Estrela Azul, no município de Mauá, no bairro de Jardim Zaira. Estou lá há 46 anos. A minha função na entidade, eu sou responsável técnica pela entidade, mas a entidade começou do desejo de um grupo de moradores de fazer um espaço de socialização entre os associados. Dia 10 de julho de 1976, eles adquiriram um terreno, construíram o prédio. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no posto de saúde do Jardim Zaira, e nessa época a gente não tinha pré-escola, não tinha creche, era o governo do Amaury Fioravante, e todo dia você via criança chegar na unidade. Em Mauá tinha uma teoria lá no bairro do Jardim Zaira, que na época era 70 mil habitantes, os pediatras diziam que era a síndrome do tanque. As pessoas começaram a invadir os morros, construía o barraco, botava 4 estacas e botava o tanque de cimento. A mãe ia trabalhar, o pai também, a criança pendurava no tanque e caía, quebrava braço, quebrava perna, chegava no pronto-socorro com o irmão menor, né, os dois, e enfaixava o braço, mandava de volta, e quando eu ia embora para minha casa, no final do expediente, lá estava a mãe vindo a pé para vir para o antigo Sandu que tinha aqui no centro para socorrer a criança. Isso começou a me incomodar muito. Só que o Estrela Azul era o clube do Bolinha. Os homens criaram um time de futebol, foram campeão da 3ª divisão, e o grupo que fundou a entidade com o objetivo de ser uma prática de lazer entre os associados acabou divergindo do time de futebol. O time de futebol foi campeão, encerrou as atividades e o prédio ficou abandonado. Diante dessa situação social, nós reunimos um grupo de mulheres, fomos vender canudinhos, juntar sucata, pedimos ajuda e juntamos. Um rapaz do mercado do lado, que era sócio fundador, separou, tinha umas prateleiras, reunimos a comunidade, fizemos um banquinho, fizemos uma parceria com a Fundação Educar na época e criamos a pré-escola. E fomos arrumando, fazendo a documentação. Nesse momento mais difícil que a gente... Bom, Zaira tinha 70 mil habitantes, não tinha muito lazer, aí os documentos ficou lá perdido, e o Gil Gonçalves Júnior, que hoje é doutor em psicologia social, começou a me ensinar, porque eles receberam uma verba do fundo da Igreja Evangélica da Alemanha. E aí eles foram no Estrela Azul, doaram um pouco de dinheiro, a gente pôs a porta, pôs a janela e começou. Em pouco tempo a gente estava atendendo 120 crianças. Para quem não conhece, fala um pouquinho como que é ali o Jardim Zaira. Bom, o lugar onde vocês atuam, né, com o foco mais forte, né? Sei que é toda Mauá e região, mas... Uma vez, eu vou contar uma historinha rápida. Certo. Eu estava na faculdade de serviço social, eu era auxiliar de enfermagem, trabalhava no Hospital de Clínicas Dr. Nardini, e tinha um mestre, um grande mestre, foi no governo do Fernando Henrique, e criou um projeto de solidariedade do Brasil inteiro, que a mulher do Fernando Henrique, a Ruth Cardoso, criou esse projeto. Não estou lembrando o nome exato agora. E eu fui pedir estágio na Unidade Básica do Zaira. Quem era eu? Maria Helena, da Associação Estrela Azul. Mas eu não pedi para o secretário, não pedi favor para ninguém. Eu fui lá e falei com a assistente social, ela topou me supervisionar, eu precisava do estágio, fui na faculdade, registrei, fiz todos os trâmites. No dia que eu fui para fazer o estágio, ela disse, eu não vou supervisionar você. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque o senhor secretário fulano de tal não permitiu ninguém, por que permitiu você? E eu falei, não, mas eu não pedi nada para ninguém. Eu chorei, fui embora. Quando eu cheguei na faculdade, o professor Cortez tinha chamado um grupo de 100 mulheres para falar desse projeto Solidariedade, acho que era esse o nome, e que nós tínhamos que fazer um projeto dentro da nossa comunidade. Quem é você? Aí a menina disse, olha, eu moro em Mauá, mas eu odeio Mauá, eu vivo só em São Caetano. Quem é você? Eu moro em Mauá, também odeio Mauá.
E eu fui olhando, quando ele falou, quem é você? Eu disse, eu sou Maria Helena, eu moro no bairro do Jardim Zaira, o bairro do Jardim Zaira tem 70 mil habitantes, ele tem um asilo com 25 velhinhas, uma creche com 100 crianças, tem tantas escolas de samba, tem uma igreja, tem algumas igrejas católicas, a capela, tem escola de samba, Ordem de Progresso, tem não sei quantos blocos, um posto de saúde, um bom comércio, a gente tem uma encosta. Ele falou, sai da sala. Eu falei, mas o que eu fiz de errado? Ele falou onde eu morava, o que era. Falei de quanta sociedade amigo de bairro, que na época tinha essa Bajazaki, tinha o Estrela Azul. Ele falou, sai da sala. E eu fui chorar. Porque quando eu saí do posto, eu disse para a moça, olha, eu vou ser assistente social, nem que para isso eu tenho que fazer estágio na cadeia. Virei as costas e fui embora, com raiva, chorei, fiquei muito triste. Eu falei, pô, não vou me formar assistente social porque eu tenho que fazer estágio, eu não consigo estágio. Que perseguição dos infernos. Aí ele chamou eu de volta. Ele falou, menina. Eu falei, o que aconteceu? Então o senhor deixa eu fazer estágio na cadeia? Porque ele tinha um projeto na cadeia. Eu jamais queria fazer estágio na cadeia porque não era o meu perfil. Ele falou, você sabe que você é? Eu falei, não, eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho no hospital. Mas o que você faz? Eu falei, eu sou de uma entidade chamada Sociedade Estrela Azul. O que ela faz? Mas muito bravo. Eu falei, bom, tem um time de futebol com 100 meninos e tem uma pré-escola com 120 crianças. Me fale desse time de futebol. Eu falei, eu não sabia o que fazer com os meninos. Ele saía da pré-escola, depois ia lá, tercava pedra no telhado, fazia xixi na caixa d'água. E eu fui no mercado, numa calçada, Bozelli, uma loja, pedi uma bola. Fui no comércio pedir o fardamento. E aí eu fui pedir para a alta elite da cidade, para os professores, se eles treinavam os meninos. Eles falaram que não. Eu acho que eles acharam que eu era doida. E aí eu peguei a regra do jogo, de futsal, o campo era de terra. Na realidade, quando eu fui pedir a bola, eu queria quichute, que na época era um sapatinho bem chiquetoso. Aí o menino falou, dona Helena, não pede quichute não. Eu ganhei o quichute e eu chuto bem com a perna direita, e o meu colega é bom com a perna esquerda. Eu dou o quichute para ele, resolve o nosso problema. Atrás a bola. Eu falei, tá bom. O Bozelli falou para mim, o Alcides Bozelli, que até hoje ajuda a gente, falou assim, Helena, eu não costumo dar... Ele tinha Calçados Bozelli, que era uma loja tradicional do Ceará. Ele falou, não costumo ajudar as pessoas. Não costumo dar nada para ninguém. Eu falei, mas eu só quero uma bola. Ele me deu a bola. Quando eu cheguei com a bola, foi um maior sucesso. Quando eu mandei fazer o fardamento, o calção, a meia, nossa, que chique, que maravilha. E eu saí para jogar com os 100 meninos. Só que eu tive que fazer? Pegar os meus 4 meninos maiores, para cada um eu dei um time. Na época era fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e infanto. Os técnicos, que eram os meninos de 14, 15 e 13 anos, treinava cada um uma categoria. E aí a gente saía a pé do Zaira para jogar no Grêmio, na Vila Assis. É claro que a gente perdia, né? No Industrial, no Independente. O Grêmio, naquela época, era a coisa mais fabulosa que tinha na cidade. No começo a gente ganhou um troféu do desfile, porque no dia que eu ganhei o fardamento, entraram no desfile perfilados. E eu tinha mandado fazer uns boné. E eu botei o boné na cabeça dos meninos. Eu não sei porque eu tive um insight, tac, botei o boné. Na hora do hino nacional, sem ninguém mandar, os meninos arrancaram o boné e botaram a mãozinha para trás. Demorou um ano para a gente receber o troféu de melhor do desfile, porque o troféu era para o Independente, porque eles estavam de agasalho, era meninos ricos. Desse grupo de 100 meninos, eu perdi 10 para o crack, porque o crack começa a vir mal na década de 80. Ele foi uma coisa horrorosa. Perdi os 10 meninos. E aí eu comecei a fazer projetos sociais. Hoje, o Jardim Zaira está aproximadamente com 150 mil habitantes. Ele já não tem mais espaço, porque se você pegar a Avenida Cidade de Mauá, de um lado é São Paulo, do outro lado é Santo André. Então hoje você tem um bairro extremamente populoso,
uma invasão em todas as áreas de mananciais, e é incrível como você vê. Às vezes eu olho quando eu chego no caixa d'água, ou em qualquer morro, em qualquer favela que eu vou, e hoje não se fala favela, né? Fala núcleo de subhabitação. Eu acho engraçado essas nomenclaturas. Mas então é muito bonito, chique, né? E aí você vê a falta de política pública, mas às vezes eu penso, não vai ter política pública que resolva. Por quê? Se não criar uma forma das pessoas se autoajudar, de você não se sentir pertencente. E a política pública está realmente desprovida. Porque assim, eu descobri uma receita. Uma bola, um prato de comida, resolvi meu problema. Tu vai jogar, eu quero ser jogador. Você vai jogar, tá bom. Mas se você for na escola, você não pertence ao time. Com isso, eles iam para a escola. Quando chegou a vaga do Banco do Brasil, nossa, trabalhar no Banco do Brasil, ganhar um salário, vale alimentação, era algo surpreendente. As primeiras vagas veio para Mauá, Santo André, depois São Caetano, depois São Paulo, e depois chegou a 170, 180. Nessa rua, se você for hoje, essa rua foi transformada pela oportunidade de emprego no Banco do Brasil. Dessa rua saiu um engenheiro que trabalha na Ambev, engenheiro químico, saiu um menino que fez direito, saiu mais acima, numa outra quebrada lá, uma das vielas, um menino que hoje é RH e psicólogo na Pirelli, algumas meninas que são enfermeira, algumas que viraram confeiteira, que construíram a família delas. Então, nessa rua houve uma transformação. Primeiro pela oportunidade do emprego. Hoje, o Zaira 6, que é a escola, e a José Daniel não tem mais ensino noturno. Foi uma escola que realmente empregou uma infinidade de meninos. Quando eu precisava de menino, eu ia na escola, eu conversava com a direção, eu falava, eu preciso de meninos, a gente precisa, e ela trazia os meninos, e muitos estavam assim, quase à beira de sair por outro rumo. A gente perdeu muito poucos meninos, mas não é a realidade que a gente está vivendo hoje. Esses meninos tinham garra, tinham determinação, eles eram mais solidários. O engenheiro químico da Ambev, ele deu um depoimento para a gente dizendo que no primeiro pagamento dele, ele passou no mercado, comprou um pacote de açúcar, um pacote de arroz e um frango. E chegou em casa e disse, mãe, agora eu estou trabalhando, a partir de hoje nunca mais nós vamos comer sem mistura. Aí ele fala que se emociona, mas ele lembra que naquele dia ele não comeu com mistura, porque o frango estava congelado. E você sabe que para a gente sobreviver, a gente pede ajuda para Deus e o mundo, né? Sim. E aí eu pedi para o Zé do Nevada. O Zé do Nevada foi o eterno padrinho do Mercado Nevada. Sim. Quando o menino deu o depoimento, eu liguei e falei, seu Zé, ele comprou o arroz aí no seu mercado. O senhor pode, por favor, continuar nos ajudando? E quando desabou o morro, acho que foi 2011, 2012, que teve uma enchente em Mauá, eu empreguei uma menina. A menina era negra, empreguei ela no Banco do Brasil em Mauá. Ela me veio com tênis, uma camisa, essa camisa, e uma blusa vermelha por baixo. Quando ela entrou no banco, eu percebi o preconceito das pessoas que estavam dentro do banco. Eu abaixei e falei para o orientador, falei, olha, ela não vai ficar hoje, ela vem amanhã. Aí eu fui na costureira e falei para ela, faz uma calça para a menina, uniforme. Aí eu olhei e falei, meu Deus, não basta eu pôr a calça e o sapato. Como que eu boto uma calça social e ela vai com esse tênis? Aí eu fui no filho do Zé do Nevada, que tinha acabado de montar uma loja de sapato. Eu falei, você vende sapato fiado para mim? Eu falei, não, Leno, não vendo fiado. Aí eu olhei para ele e falei, presta atenção. Você não vai vender fiado para mim. Vamos fazer um acordo. Você vai fazer um carnê, você vai vender o sapato. Primeiro essa menina. Para ela, eu quero um sapato e uma sandália. Vamos fazer um acordo? Cada menina empregada um sapato vendido. Pode fazer o carnê no meu nome. Aí, acho que ele vendeu mais de 100 pares de sapato. Amém. Amém. E isso foi assim. Então hoje o Zaira é um bairro extremamente populoso,
Aí a gente não pode falar cercado de córrego por todos os lados, porque o povo fizeram as casas em cima dos córregos. Não tem, as pessoas não têm, é rico, tem o seu lado pobre, o seu lado extremamente pobre, miserável, mas tem uma gama de comércio importante, como o Banco Itaú, bastante padaria. Agora está a onda das adegas, que é um absurdo, essas adegas aí em cada esquina, em cada pedaço, essas adegas se proliferando. Deve ter umas 6 escolas atualmente, continua o asilo. Sim. Mas depois de 50 anos o asilo encerrou as atividades, da parte do asilo, mas está com as creches. Tem 2 igrejas matriz. Então, daquela história que eu contei na faculdade, hoje o nosso bairro é um bairro extremamente populoso. Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre ele. Mostra pro pessoal que tá aí. Então, eu, nessa caminhada, né, eu ia pôr os causos de uma insistente social. Porque a gente, enquanto profissional do serviço social, a gente tem teoria. O professor Cortez, quando ele me deu a oportunidade, ele disse: você vai fazer estágio nessa entidade. E aí eu montei o primeiro grupo de adolescente multiplicador, que eram os técnicos de futebol meu. Não tinha dinheiro, mas eu ia jogar bola com eles, eu levava. E aí, quando eu me formei, ele pôs no meu estágio 9,5. E falou: a senhora vai receber 10 o dia que a senhora ampliar esse projeto. E aí, com o aprendizado, com as porradas que você leva na vida, porque assim, quando você se forma, você tem uma grande gama de teoria. Teoria do serviço, metodologia do serviço. Mas quando você atende uma criança, uma menina, que foi um grande exemplo na minha vida, ela na roda de conversa, porque assim, eu não tinha dinheiro para pagar professor. Então eu tinha que dar aula. Era cidadania, valores humanos, ética, prevenção na gravidez da adolescência, drogadição. Eu era auxiliar de enfermagem, portanto eu estava preparada para falar desses assuntos. E o que eu não estava, eu usava os neurônios dos outros. Eu pedia ajuda para alguma amiga, psicóloga, trazia alguém para falar. E uma menina na roda de conversa, ela falou: eu queria tanto conhecer meu pai. Eu falei: nossa, coisa tão simples. Chamei a mãe. Sentei na frente da mãe e da menina. Mãe, o sonho da sua filha é conhecer o pai. A mãe olha para mim e diz: ah, dona Helena, vai ser muito difícil. Nem eu sei quem é. A menina danou a chorar e eu pensei: meu Deus, eu tinha que ter primeiro conversado com a mãe. E se a mãe falasse dessa forma, o que eu ia falar? Mãe, então a senhora fala assim: eu odeio tanto ele que eu não sei o nome dele, que eu esqueci, eu não vou falar sobre ele. Aí eu chamei a menina: como reparar uma situação dessa? Não tem receita. E você não aprende essa receita na faculdade. Aí eu pensei: vou contar os causos de uma assistente social. E tinha muitos causos, muitas histórias. Quando a gente começou a escrever, eu fui buscar os meninos para dar os depoimentos. E aí o José Manuel Rodrigues, ele falou assim: vamos mudar? É a caminhada, porque os depoimentos são verídicos. Está fundamentado. E aí a gente fez o lançamento, contei com o apoio do Fábio, do Ismael. Aí a gente foi atrás, eu inventei algumas coisas fantásticas, como o projeto Solidariedade Jovem, que a gente ia lá no Morro do Caixa d'Água, fazia macarronada com frango, brincava com as crianças, foi no Macuco. Eu tinha que fazer os meninos ser solidários. E a gente ganhou uma bolsa para enfermagem, para 4 pessoas se formar enfermeira, pela Unimauá. E ela me deu um depoimento de arrepiar. Ela fala aqui no livro que quando conheci as necessidades do Morro do Caixa d'Água, entendi o que de fato faz uma assistente social. Hoje ela é enfermeira formada, trabalha na rede pública, na saúde de Mauá, e a gente vê. Então o livro conta um pouco do que é o serviço social, das políticas, um pouco das histórias verídicas dos meninos, porque eu inventei baile de debutante. Na minha visão, ter 15 anos, não estar drogada, não estar grávida e trabalhando no Banco do Brasil, a gente tinha que comemorar.
o Lions Club fazia o baile da elite de Mauá. Aí eu pensava, nossa, se rico pode, por que pobre não pode? Saí atrás pedindo dinheiro para as pessoas, montei um baile chiquetoso, aí o Nelson Rodrigues, que na época era o locutor da cidade, era o homem mais charmoso, eu chamei ele para fazer a apresentação, aí ele me chamou e falou que uma coisa era alguém no Independente, no Industrial, porque o Independente era uma coisa de louco, o salão nobre do Independente. Outra coisa era um baile no Zaira. Como que eu ia fazer com a segurança? Eu pensei, maquinei, tinha um comandante aqui da polícia muito bonito, capitão, tenente Quesada. Ai, eu cheguei lá e falei, moço, eu queria que o senhor fosse paraninfo do nosso baile. Mas o que a senhora quer? Eu falei, nada, só a sua presença. Naquela época, 86, ninguém ia no Zaira. De cada 10 baleados que chegavam no Hospital Maternidade de Mauá, 9 era do Zaira. Eu trabalhava no centro cirúrgico, anestesista, e falava, ei, baixinha, o Zaira é fogo, baixinha. E eu ficava envergonhada. Bom, chegou o tenente, chegou 4 viaturas, não tinha freezer, não tinha geladeira, tinha uma serraria no Zaira, compramos cerveja, trouxemos pó de serra, compramos gelo, botamos a cerveja para gelar, porque era essa técnica do interior. E aí tinha um problema muito grave. Naquela época não se tinha cultura de alugar terno, de alugar roupa. E um pai disse, se for para mim numa festa com terno alugado, eu não vou. Aí eu pensei, mas que diabo, que social eu vou inventar? Aí eu pensei, sapato, calça e camisa social, esse é o nosso social. E dinheiro para pagar o som, a decoração, e dinheiro para dar os vestidos para aquelas meninas que não tinham. Aí eu inventei, fui atrás das madame, dos paraninfos, peguei o dinheiro de cada um, Zaira, um galpão, fizemos um cimentado, porque o público não ia caber, vendemos os convites ilimitados. Esse, para mim, era o motivo de eu fazer o baile. Aqui no livro, o Israel Basílio, que hoje é o presidente e advogado, ele diz que o pai foi no baile levando a irmã. E você imagina a cena saindo da Rua do Macuco, sem asfalto, poeirado, a filha de vestido, chiquetosa, ir para o Estrela Azul. E ele disse, foi como se ele estivesse levando a minha irmã para o altar. Como se ele estivesse se despedindo da minha filha. E 2 meses e pouco depois ele veio a falecer. Então, quando ele viu o mar também pela primeira vez, com 15 anos, ele diz no livro, quando eu vi aquela imensidão, eu pensei que eu podia ser alguém. Hoje ele é advogado, trabalha no maior escritório de advocacia da cidade, e é um homem assim que às vezes quando eu falo com ele eu preciso tomar cuidado porque a linguagem dele é de doutor, e na minha cabeça eu vejo aquele menino extremamente tímido, mas com uma postura hoje que você fala, então isso que a gente fez, quer dizer, eu não fiz sozinha, né? Eu tive um dom de pedir, passar o chapéu. E no livro ele conta um pouco disso. Atualmente acho que eu estou meio triste com a situação do país, com as misérias que a gente está vivendo, com as dificuldades. Aí eu pensei, comecei a lembrar de muitos outros casos, eu pensei, acho que dava para fazer mais um. Mas nesse momento eu quero vender o livro, custa R$40, a doação eu vou dar para o Estrela Azul, porque a gente precisa construir o prédio. A gente tem já está aprovada a planta, já tem tudo, já fizemos o cálculo estrutural. E esse sonho, hoje a gente tem 360 crianças praticando esporte. Esse é o sonho do prédio, com quadra, e eu acho que dá para a gente fazer um restaurante escola. Porque se eu formar jovens com habilidade para cozinhar, você vai ter um diferencial, porque às vezes você não serve para administrativo, mas a cozinha, a comida, ela é uma coisa sagrada. Às vezes você vai num restaurante, você paga caro e te serve mal. Esse é o sonho do prédio. É só achar 2,5 milhões, a gente tem o prédio pronto. Eu acredito que a gente vai conseguir. Vou vender o livro, acreditar que a gente está fazendo a diferença.
E, enfim, o Estrela Azul é 46 anos de existência. Hoje a gente conseguiu, ontem a gente já descobriu que nós registramos a nossa marca, né? Temos 2 anos aí patenteado. Então acho que é uma das... Não vou querer ser muito orgulhosa, mas é a única entidade da cidade de Mauá que, além de ter todo esse trabalho com criança, adolescente e famílias, nós começamos um projeto da costura, patrocinado pela Cabot. Com a pandemia, muitas mulheres, a gente percebeu a depressão, a falta de motivação, e a gente conseguiu doação de um uniforme que a empresa ia jogar no lixo, a Citar Transporte. A gente escreveu o projeto da costura, Costurando Estrela, desconstruindo para construir, e 60 mulheres vão se formar. E já tem mulheres vendendo, faz jogo americano, faz pochete, faz... Então agora a gente está na 3ª turma. O que é mais legal é que a menina que trabalha na Cabot foi criança do Estrela Azul. Então ela tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu não conseguiria empregar ela no banco porque eles tinham uma renda maior, e ela disse para mim: não tem problema. E hoje, com o que ela aprendeu com a gente, ela conseguiu fazer intercâmbio, melhorou o inglês, fez faculdade de administração, e hoje ela é responsável dos projetos sociais da Cabot do Brasil. Dona Marilena, quem quiser ajudar o Estrela Azul, como é que faz? Quem quiser ser voluntário, quem quiser participar, ainda há vagas? Então, hoje nós estamos discutindo que se a gente empregou mais de 4.000 jovens, e que se os nossos jovens estão bem na vida, eu acredito que a gente tem que fazer com que eles sejam solidários. A ideia é que cada menino que se deu bem na vida contribua com a Estrela Azul, ou com trabalho, ou com a aquisição do meu livro, que dê para a nossa comunidade o retorno. Se na década de 70, 80 e 90 a gente não tinha tantos problemas sociais quanto a gente tem hoje, se aquele jovem ele tinha família, podia não ter muito ganho, mas lembra, nós vivíamos numa época de muito emprego, metalurgia, era muito importante, as grandes multinacionais vindo, COFAP, TRW, então assim, só a COFAP tinha 20.000 funcionários. Então hoje a gente está passando por desemprego, desestrutura familiar, um alto índice de mortalidade de jovens. Então, todos os meninos e meninas que passaram pelo Estrela Azul, se eles conseguirem nos ajudar, em curto espaço de tempo, a gente constrói. Porque o nosso objetivo é o mesmo que o da Constituição, ser um país justo e solidário. Então eu acho que nós precisamos de ter voluntários. Agora nós resgatamos o curso de garçom e garçonete. E eu fiquei muito emocionada. O Luciano fez em 2008 o curso de garçom, estava com 16 anos. Encontrei ele passando pela rua, ele se motivou para fazer engenharia no ramo de alimentação. Ele não concluiu. Eu falei: mas como você não concluiu? Ele falou: dona Helena, eu casei, tenho uma filha de 13 anos, uma outra de 6, e eu precisei comprar uma casa, eu tive que trancar minha matrícula na faculdade. Eu falei: vamos resgatar o projeto de garçom, garçonete e organização de evento? Nós começamos com 40 jovens que são aprendizes do banco, porque quando eles terminam o banco, eles terminam com 17 anos. Se a gente der algo mais, eles vão fazer bico em evento, de repente vocês vão fazer um lançamento de um livro do pai dele, você vai fazer qualquer evento, você vai chamar esse menino, essa menina, ele vai ganhar. A intenção não é que ele seja, não desmerecendo a profissão de garçom e garçonete, mas a gente teve um menino que foi trabalhar na churrascaria e acabou pagando a faculdade e fez enfermagem. Então é isso que a gente precisa, dar alguns instrumentos para eles buscar. Então eu acho que se teve 4.000 jovens que passou pelo Estrela Azul, 660 jovens que foram bancários, e que eu tenho gerente no Itaú, tenho gerente no Bradesco, eu vou atrás desses meninos. Então é esses meninos. E tem uma outra coisa que a gente tem que eles não têm: a foto e a história de vida deles. Então nós vamos usar, eu sempre uso os neurônios dos outros, eu sou esperta. Se eu não sei fazer, eu vou atrás de quem sabe.
E depois nós fizemos. A ideia foi minha? Não, nós construímos. E aí eu tenho um arquivo histórico que está na minha memória. Então, nós vamos fazer para que eles acessem a foto deles. Eu tenho um menino que é engenheiro, ele falou, Dona Helena, eu era tão pobre que eu não tenho uma foto da minha infância. A foto da minha infância está no Estrela Azul. A senhora pode achar minha foto para me mostrar para o meu filho como eu era bom? Então, assim, tem alguns vídeos que era VHS, essas coisas, que eu não sei se dá para recuperar, tá? Mas a gente vai fazer esse arquivo para que esses meninos tenham acesso. O nosso diretor de esporte que assumiu agora, ele foi criança do Estrela Azul. Mas eu só lembro dos meninos que deu trabalho. E ele deu um depoimento no primeiro dia, no grupo, na roda de conversa. Ele falou que quando surgiu a oportunidade dele ter emprego, ele não pôde ser selecionado porque ele não queria nada com a escola. E aí ele casou, teve um filho, perdeu o bebê, e aí ele terminou a faculdade agora. E ontem ele estava na reunião de diretoria, eu falei, nossa, que sabedoria, que exemplo ele vai poder dar para os outros. E ele trouxe o filho dele para fazer parte da história. Ele chorou num dia que a gente saiu de um passeio com as crianças, porque ele falou, eu lembrei de quando eu era criança, que a senhora levava a gente para passear. A gente ia para o hotel, que agora voltou, o Hotel Estância Santa Luzia, né? Que é um lugar que eu acho que dá para a gente fazer uma grande parceria, levar as crianças, porque as nossas crianças não têm oportunidade. Certo. E o voluntário, eu acho que as pessoas se doar, você tem uma recompensa. Você me fez uma pergunta, e aí? A gente não precisa de muito para viver. Um médico que construiu a Central Geral de Dízimo, ele tinha uma teoria. Se tu ganha 100%, dê 10% do que você ganha, que com certeza os 90% vai dar para suprir as suas necessidades. Quando eu ajudo o outro, eu não estou ajudando o outro, eu estou me ajudando. Eu estou me dando e estou vendo que uma palavra, um abraço faz a diferença. Tinha uma menina nossa que estava com um sério problema, que a família estava se separando, a outra de 8 anos pegou pelo braço e falou assim, sabe de uma coisa? Esses assuntos são de adultos, eles que se entendam. Era uma menina que a mãe era professora, de 8 anos, e que tinha uma maturidade de aconselhar a outra. Então, às vezes, o seu filho que tem uma renda maior, que você dá tudo, bens materiais, às vezes ele pode ver o outro da necessidade e mudar o pensamento dele. Sim. E é isso que a gente precisa. Sair do celular, estar junto numa roda de conversa, sabe? Fazer um evento para captar um recurso. A gente precisa disto para viver. Sim. Dona Helena, nosso tempo já estoura, mas eu fico muito feliz de tê-la recebido aqui hoje. Na verdade, isso aqui foi uma palestra. Nós aprendemos muito ouvindo a senhora. Fico muito feliz. E o meu desejo, em nome da TV Social 3, do Centro de Orientação da Família, é que Deus abençoe a senhora. Abençoe a cada um dos integrantes da Estrela Azul. Abençoe a cada jovem, cada pessoa que passou. E que a senhora consiga vender o seu livro, consiga construir o prédio que vocês querem construir. Eu tenho certeza que na próxima vez que a senhora retornar, a senhora vai falar, nós conseguimos. Eu já estou pensando na roupa e na festa. Aí eu tô doida de vontade de voltar a fazer o baile debutante. Eu disse que não vou fazer mais. Mas sabe o que eu falei? Quem sabe a gente pode fazer uma história assim, resgatando o passado, e no dia da inauguração a gente faz um baile debutante. Eu sempre tive uma frase que, pior que a situação fosse, eu sempre dizia, Deus proverá. E um dia eu entrei no RH e estava uma menina com muita brava lá, a menina do RH, e eu falei, Deus proverá. Eu percebi que ela ia mandar eu para o inferno, porque a situação era grave, faltando dinheiro. Aí eu fui para Mato Grosso, Campo Grande, e lá o artesanato é muito grande. E aí eu vi a palavra Deus. Aí eu falei, você faz proverá? Ela fez, aí eu trouxe, Deus proverá. Eu vou pôr na parede. Quando alguém ficar muito bravo comigo, falar que está faltando dinheiro ou coisa parecida, eu não preciso mais falar Deus proverá. Eu só vou mostrar.
E aí eu acho que as coisas vão dar certo. Amém. Gratidão por vocês terem recebido a gente. Eu acho que a gente precisa se unir. Eu amo Portugal, eu fui em Portugal, eu fui na África. Eu acho que a gente precisa aprender com os outros países que solidariedade é eu cuidar de mim, mas acima de tudo é cuidar do outro.